Opa, você quer ver como que funciona várias planilhas prontas em Excel para diversos tipos de situação de campo e inventários florestais? Então me acompanhe aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar. Fala pessoal, eu sou o Joilson, sou engenheiro florestal aqui de Cuiabá, Mato Grosso. E esse vídeo é um vídeo aqui como que vídeo de bastidores, porque nesse vídeo eu quero te mostrar diversas planilhas em Excel pronta para diversos tipos de inventários florestais. Essas planilhas fazem parte do meu curso de inventários florestais, né, que é um curso online, e como parte do material do curso, existem essas planilhas que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? E o bom das planilhas é que elas são diversas planilhas, como eu disse, em Excel, prontas, prontas no sentido de que nas planilhas elas são independentes, então você só precisa fazer o lançamento dos dados na planilha e aí a própria planilha já calcula automaticamente para você os principais cálculos, os principais relatórios, os principais gráficos para cada tipo de situação que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, tá bom? E isso é muito bom para que você possa ser um profissional florestal de sucesso, porque isso é uma ferramenta extremamente útil para você apresentar o projeto, ou para você analisar o projeto, ou para você prestar consultorias no setor florestal e ambiental. Lembrando também que dentro do curso, além, claro, das planilhas, existem diversas aulas já gravadas em que dentro do curso você tem acesso ao passo a passo, não só para realizar inventários florestais, mas quando eu digo para ser um profissional florestal de sucesso, no sentido de que além de você aprender inventário florestal, desde o zero até o relatório final, você tem também acesso a diversos outros benefícios, aulas, conteúdos, arquivos e PDFs que vão te ajudar a prestar consultorias, a conseguir mais clientes, a ter mais confiança na hora de realizar o trabalho, né? Dentro do curso também existe um grupo fechado de alunos, onde você, além de você, né, tem também outros profissionais de diversas regiões do Brasil todo, que estão sempre somando, tirando dúvidas um do outro, né? Então isso é muito importante também, porque além das planilhas, existe uma outra série existe um contexto, né? Existe uma série de outras coisas que vão possibilitar que você tenha esse êxito independente da sua profissão, independente do que você esteja fazendo. Isso também faz parte do material do curso. Bom, e por que, né, em Excel, né? Por que é o bacana de se ter isso em Excel, né? Até fiz uma colinha aqui, ó, porque primeiro o Excel, você pode utilizar ele, uma vez que você tem esse arquivo pronto em Excel, você pode utilizar ele em qualquer celular, tablet, computador, né? Antigamente era compatível mais só com os computadores, mas hoje em dia, se você tem um arquivo Excel, praticamente em qualquer tablet ou celular você consegue utilizar esse arquivo. Então você pode muitas vezes até, quem sabe, ir a campo, já fazer o lançamento dos dados lá no campo, né? Você pode utilizar isso aí no seu escritório, né? Ou se você trabalha em casa, enfim, né? Uma vez que você tem esse arquivo, ele passa aí a ser utilizável em qualquer situação, tá? A outra vantagem do Excel é que uma vez que você tem ele, ele é gratuito, né? Você não paga para usar o Excel, né? Tem a licença do Office em si, mas uma vez que você tem isso, você não paga mais para utilizar aí o Excel nas suas atividades, tá? Então, essa é uma outra vantagem também, porque ele é gratuito, tá? E também, uma outra vantagem do Excel é que, por mais que as planilhas sejam planilhas já prontas, em que você já pode utilizá-las aí nas suas atividades, ele nada impede você ainda melhorar esse arquivo, customizar ele de acordo com alguma especificidade do seu caso, de acordo com a sua situação, tá? Então, essa também é uma outra vantagem do Excel, né? Ele não é um software fechado, ele é aí um arquivo que você pode melhorá-lo ainda mais de acordo com a sua necessidade, tá? Então, só para exemplificar essas vantagens do Excel, eu vou mostrar para você aí alguns vídeos de alunos meus que utilizam já essas ferramentas do curso. Exatamente. A gente sabe fazer todo o processo, né? Mas quando a gente chegou aqui e uma forma assim mais eficaz, né? Em vez de você estar trabalhando, quebrando a cabeça ali, programando uma planilha, foi quando a gente procurou para resolver de forma mais rápida, né? Então foi isso, a gente precisava organizar os dados para apresentar bem certinho, de forma que o órgão entendesse, né? Que era a volumetria, os cálculos de erro padrão e tudo mais. Então, a Uhum. gente precisava desses dados para apresentar de uma forma bem bacana. E isso ajudou bastante.
diminuiu assim o tempo, né? Que ela ajudou a gente a resolver a questão dos cálculos, né? Que é a parte mais complexa, que precisa de uma precisão, né? Uhum. Aí a gente trabalhou em cima disso, né? Para diminuir o tempo também. E agora sempre a Uhum. gente precisa, a gente tem uma planilha precisa, né? Para estar utilizando de acordo com as Uhum. nossas características aqui Uhum. do bioma aqui do Cerrado. Uhum. Ah, não, a gente se sente muito mais seguro, né? Já sabe que aquela parte já vai estar resolvida, né? Uhum. Além da responsabilidade de você coletar os dados, né, corretamente, não, você já está com, né? Já está com aquela parte resolvida, já vai com segurança já no campo, né? Já é outra coisa. E na hora de você apresentar também lá no órgão, a organização dos dados também é bem bacana, é tudo de acordo com o que eles pedem, então é bastante confiável, é um produto assim excelente, sabe? Então, cara, eu sou o Leonardo Biscaglia, eu me formei em Engenharia Florestal na Universidade Uhum. Federal de Santa Maria. Uhum. Fiquei no meio de colheita florestal, vamos dizer assim, do pinos, Uhum. né? Só que eu nunca fui para essa área de inventário, assim, eu até meu, tipo, eu me dava bem com os engenheiros e eu ia acompanhava eles em inventário, e coisa, mas eu não era da área de inventário, tu entende? Uhum. Uhum. Daí a Todesmad, a Todes Flor, na verdade, me chamou, que a Todes Flor é uma empresa florestal da Todeskine. Uhum. E a colheita florestal lá é forte, né? Por exemplo, o forte é todo dia, produtividade alta, maquinário todo dia no campo, Uhum. diversos problemas, tem que saber sempre quanto que tem de volume de madeira no estoque, tem que saber sempre o que tem de madeira no estaleiro para a gente poder saber se a gente pode vender se surgir algum cliente, a gente pode vender a mais e Uhum. não faltar para outro cliente, tu entende? Eu, no caso, a minha atribuição é estar sempre informando e disponibilizando os dados. Eu sou responsável pelo planejamento florestal. Uhum. Sou de Puxado. fato, sou de fato engenheiro florestal da empresa e o inventário é muito importante, sim, é essencial. Todo dia eu mando estimativa, o que a gente prevê, o que a gente está vendo, entendeu? Porque o cenário muda, as Uhum. medidas mudam toda hora, certo? E eu entrei para esse mundo do inventário, cara. Assim, faz 2 anos que eu Uhum. entrei muito, né? A minha maior dificuldade era a sistematização do inventário. Era daí o que eu tinha dificuldade. Era que temos até hoje qualquer inventário em tipo, grande extensão de 13 mil Uhum. hectares, né? O que eu faço, que sei como, por onde que eu vou começar, né? Começando pelas prioridades, aí, por exemplo, agora eu estou na fase que eu fiz estimativa, porém eu cubei muito pouca árvore, entendeu? No início, no Uhum. meu primeiro inventário, que eu fiz de toda a área, fiz coleta de todas as florestas, todas. E daí a maior dificuldade é a cubagem, entendeu? Porque tem floresta de 1 a 41 anos, de diversos sítios florestais e, enfim, espécie, Teda e Eliote. E então, essa dificuldade, por exemplo, que era a cubagem, o processamento dos dados dessa cubagem, tempo para fazer essa tabela, disponibilidade de horário, porque, meu, no trabalho tu fica lá e, bem, se eu tô ali no escritório, eu não consigo parar para fazer, entendeu? Uhum. Que é muita correria, meu. O cara te chama ali, quando tu vai pro outro canto, te chama aqui, entra gente, bate, não te concentra. Pelo conhecimento, para mim, é muito importante, né, meu? Agora eu vou dizer assim, eu adquiri esse conhecimento de ti. Uhum. O que que você percebe assim de benefício real e concreto que ela te trouxe? O benefício real, concreto, é a confiabilidade, né?
É saber que ali tu consegue ver realmente, consegue ver o erro que tu pode cometer, o erro que tu tá cometendo, é a confiabilidade em si, o aprendizado que tu tem com as fórmulas ali que estão sendo aplicadas. É base de estudo, né? Aquilo ali é muito importante, tipo, para conhecimento próprio da engenharia florestal, né? Da engenharia silvicultural, da silvicultura, né? Para floresta de pinos, floresta de eucalipto, muito importante aquilo ali. Porque, por exemplo, ninguém, nem quase todos têm acesso a pagar para um programa, né? Às vezes o programa é 3 meses, 6 meses de que tu tem que renovar e é caro, né, cara? E às vezes inviabiliza tu ter um negócio da área por causa dessas coisas, de tipo um programa que tu precisa, tu tem que pagar por ele. Então, essa análise de afilamento de tronco que tu fez para mim no Excel, nossa, me traz uma segurança muito forte, porque o Excel é a mesma coisa que, se tu tem o Excel no computador, é a mesma coisa que tu tem uma tatuagem, tipo, porque nunca vai perder, cara, é muito difícil perder aquilo ali. Ainda mais hoje, que tu tem nas nuvens, tu pode salvar tudo nas nuvens, enfim, um programa, quase que um suplemento do Excel, muito bom para inventário florestal. Aquilo ali, cara, aquilo ali vou falar para quem trabalha com inventário sabe que aquilo ali é precioso, entendeu? Aquela planilha de cobagem ali, de distribuição geométrica, que também tem uma que tu disponibiliza, que é de distribuição geométrica, e a tabela de cubagem com a modelagem de afilamento para qualquer ponta fina e para qualquer altura da árvore altura da tora que tu quer, é ótimo, simplesmente perfeito. Eu ensino toda a base teórica, né? Porque se eu simplesmente te entregar só a planilha, é bom, é precioso, mas eu ainda acho que é só uma jogada ensaiada. Tipo assim, você que é o engenheiro da empresa, você tem que saber, além da jogada ensaiada, você tem que saber quais são as diferentes jogadas que você vai utilizar em cada situação, entendeu? Então, aí que entra, né, a expertise do engenheiro florestal e tal. Então, acho que isso que acaba sendo diferencial, né? Tipo, senão você vai virar só um apertador de botão lá no Excel, né? A gente quer ser mais que isso. Uma outra vantagem do Excel é que por ele ser gratuito, né, e você pode utilizá-lo em praticamente qualquer computador, tablet ou celular, você não fica dependendo aí de muitas vezes de algum software, né? Então imagina eu sei que tem muitos softwares bons no mercado, mas imagina você comprar um software e aí ele serve muito bem ali para uma determinada situação, mas se você pegar algum outro projeto de licenciamento, algum outro projeto de consultoria, aquele software não vai atender a sua necessidade. E aí você vai ter pago, muitas vezes você vai ter pago um valor caro, talvez mensal ou talvez anual, mas você vai ter pago um valor caro que precisa de renovação, precisa de manutenção. E aí você vai ficar ali como que refém de um software que, em boa parte das vezes, não vai atender todas as suas necessidades, né? Ou às vezes o software, se você, beleza, você está lá usando ele, mas de acordo com alguma necessidade específica do seu caso, aquele software precisa de alguma atualização. E aí você não tem acesso direto àquela atualização, né? Então, essa também é uma outra vantagem do Excel, né? De você poder customizá-lo, melhorá-lo cada vez mais e melhor, sem pagar nada a mais por isso, já que você já vai ter esse arquivo, tá? E também uma outra vantagem do Excel é que esses arquivos, essas planilhas, elas podem ser utilizadas aí até mesmo por analistas de meio ambiente, né? Ou seja, uma vez que você tem esse arquivo,
muitas vezes os próprios analistas de meio ambiente, eles precisam ter já como que parâmetros de cálculo, parâmetros estatísticos, parâmetros de análise, de relatório, de gráficos e tudo mais, para poder verificar se um determinado projeto foi instalado de maneira correta, se ele foi feito de maneira correta, se ele precisa ser melhorado, se ele precisa ser recomeçado do zero ou não, tá? Inclusive, eu tenho já alunos que são analistas de meio ambiente, né, e que através dessa ferramenta eles conseguiram não só entender como que é feito ali o inventário de maneira geral, né, com todo o conteúdo do curso, especificamente aí sobre as planilhas, eles conseguiram não somente entender como que foi feito tudo de maneira geral, como também eles conseguiram padronizar as suas análises, uma vez que eles já tinham essa ferramenta. Então, dá uma olhada também nesse videozinho. Atualmente eu estou exercendo a função de técnico em engenharia florestal na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santarém. E aí ele indicou, a gente está padronizando pela essa metodologia que tu apresentou, aquela planilha lá, né? Bom, pessoal, então vamos lá, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, né, quais são essas planilhas que até esse momento que eu estou gravando aqui esse vídeo ainda fazem parte do curso. Eu falo até esse momento porque eu estou sempre atualizando, produzindo materiais novos, planilhas novas, estou atualizando as que já existem no curso, tá? Então essas que eu vou mostrar aqui para vocês são as que compõem hoje o curso, tá? Então, vamos lá. Essa aqui que vocês estão vendo, né, é uma planilha para inventário em florestas nativas, né? Inventário, nesse caso aqui, por amostra, tá? Então, aqui ela tem várias abas. Aqui embaixo a gente vê aqui as abas com a ficha de campo pronta para imprimir, para você levar para o campo. Isso se você for usar o papel impresso, ou se você já quiser fazer o levantamento aqui direto também é possível. Mas aqui tem uma primeira ficha para imprimir a ficha de campo. Né? Aí aqui tem uma aba de dados de campo, onde feito o levantamento a gente insere aqui os dados de campo. E aí feito o lançamento dos dados aqui de campo, aqui ela começa a gerar os relatórios, né? Então, olha só, com base nos dados de campo que já foram lançados, né? Aqui à esquerda a gente tem o nome científico das espécies, e aí aqui você começa, né, a utilizar de acordo com os seus relatórios, né? Então, por exemplo, aqui, ó, talhão 1, parcela 6. Se eu quiser os resultados da talhão 1, parcela 2, então é só eu digitar ali que já aparece quais espécies estão presentes nessa parcela, e para cada uma delas a quantidade de árvores, CAP, DAP, altura, área basal, volume total, comercial. Nesse talhão aqui e nessa parcela ele mostra aqui a quantidade de árvores que tem, o volume total, quantidade de espécies encontradas, né? E aí para cada uma das parcelas se compõe aqui, né, desse talhão e dessa parcela, ele gera todos esses dados, tá? Se eu digitar aqui, por exemplo, talhão 1, parcela 5, né, aí ele já mostra quais são as informações dessa parcela 5, para cada uma das espécies que compõe essa parcela e assim por diante, tá? Esse aqui é um relatório por parcela, aí tem aqui um relatório por espécie, em que espécie por espécie, é só colocar aqui o nome da espécie que eu desejo, e aí ela já me informa aqui a quantidade de árvores dessa espécie nas parcelas, quantidade de árvores por hectare, volume total. E aqui tem dados de distribuição geométrica, que ele gera os gráficos aqui, ó, da número de árvores por hectare por classe de DAP para essa espécie, área basal por hectare por classe de DAP, volume por hectare por classe de DAP, tudo para essa espécie. Esse aqui é um relatório por espécie. Se eu, vamos supor, eu vou trocar aqui, ó, vou colocar aqui Miracrodon urundeúva. Deixa eu digitar aqui. Então vamos lá, coloquei aqui, ó, Miracrodon urundeúva. Ele já mostrou outros dados aqui, ó, quantidade de árvores nas parcelas, quantidade de árvores por hectare, volume total, novos gráficos de número de árvores por hectare, área basal, volume por hectare por classe de DAP para essa espécie. E aí tem aqui também um relatório geral das espécies, né? Em cada um dos talhões a quantidade de indivíduos, quantidade total de espécie, né? Para cada uma das espécies, ó, todas essas informações aqui, detalhado, comparativo de todas as espécies. Aí novamente tem aqui, ó, um relatório por hectare. Nesse relatório por hectare, olha só, a gente tem aqui a quantidade total de parcelas, a área total do projeto, informações, todas as informações detalhadas aqui de cada uma das parcelas, conforme vocês estão vendo, né? E aqui embaixo, nesse relatório, olha só, isso aqui são parâmetros de análise estatística, né? Variância, desvio padrão, coeficiente de variação. Por aqui você já consegue verificar se o seu levantamento está feito de forma correta, se ele está dentro dos parâmetros estatísticos de análise, tá? Sem falar que aqui também tem novos dados
para a distribuição diamétrica, o número de árvores por hectare por classe DAP, para todo o povoamento, para todo o levantamento, né? Não para por aí. Ainda nessa planilha, ó, toda a análise de estrutura horizontal, para cada uma das espécies, ó, densidade, dominância, frequência, valor de importância, índice de Shannon. Estrutura vertical, para cada uma das espécies, as espécies que constam no extrato inferior, extrato médio, extrato superior, e assim por diante. Isso aqui é uma única planilha, tá? Aí, ó, tem outra planilha aqui também, ó, de inventário em florestas plantadas agora, tá? Novamente, uma ficha de campo pronta para imprimir, uma aba de dados de campo para fazer o levantamento dos dados, aí uma aba aqui só para cálculo de relação ipsométrica, e aí, novamente, é um relatório por talhão, por exemplo, para cada um dos talhões, aqui está talhão 1, se eu digitar aqui talhão 2, aqui nesse caso ele só tem um talhão, né? Mas se eu digitar, se ele tivesse talhão 2, ia aparecer os dados do talhão 2. Como nesse caso só tem um talhão, ele aparece informações de todas as parcelas desse talhão, a área do talhão está aqui, novos dados aqui para a distribuição diamétrica desse talhão, tá? Isso aqui já é automático. Aqui também tem, ó, relatório do plantio. Ó, aqui tem os dados aqui, ó, talhão 1, 9 parcelas, como só tem um talhão nesse povoamento, então só aparecem esses dados desse talhão, né? Mas aqui, se tivesse outros talhões, ia aparecer também os comparativos, né? Aqui vocês estão vendo só uma barrinha porque só tem um talhão, mas se tivesse lá, ele já ia aparecer aqui automaticamente. Quantidade de árvores por hectare em cada um dos talhões, área total de cada um dos talhões, comparativo de altura total e altura comercial, CAP, né, circunferência média, área basal e volume por volume total e comercial para cada um dos talhões, né? Aqui nesse relatório de desbaste, como em se tratando de florestas plantadas, muitas vezes são feitos aí os desbastes, então tem informações de desbastes aqui por talhão, né, e também por parcela, né? Aqui, ó, os dados das árvores desbastadas, então tem todas essas informações a serem geradas. Aqui tem os dados das árvores remanescentes pós-desbaste e tem os comparativos, né, sobre as árvores desbastadas e remanescentes. Olha só, quantidade de árvores no desbaste, CAP médio das desbastadas e remanescentes, comparativo de altura, comparativo de volume total e comercial, né? E aqui tem, ó, distribuição diamétrica das árvores remanescentes e desbastadas. Tem aqui uma aba de aproveitamento, né, como que é o aproveitamento médio aqui desse desbaste, tá? Aqui tem uma aba de foi inserido coordenadas. E aqui, ó, um relatório detalhado. Também nesse relatório detalhado, ele já faz aqui, ó, todo o cálculo estatístico de média, variância, desvio padrão, intensidade ideal de amostras. Por aqui também já dá para saber se o seu levantamento está feito de forma correta. Então, essa aqui é a planilha de inventário em florestas plantadas, tá? A próxima aqui, ó, é de inventário contínuo em florestas plantadas, tá? Então, a diferença dessa para a anterior que eu acabei de mostrar é que no relatório contínuo ele gera mais informações ainda, olha só. Aqui por ano, então a gente está vendo aqui dados do ano de 2015. Se eu digitar aqui, ó, deixa eu ver se tem. Ó, 2016, tem o dado de 2016 desse plantio, tá? Aqui nessa aba de relatório contínuo, ele gera, para cada um dos anos, nesse caso aqui foi feito um levantamento de 2015, 2016 e 2017. Então, além dele informar aqui automaticamente as informações de cada um dos anos, ele também gera essas informações aqui, ó, de incremento. Incremento corrente, ou seja, quanto que incrementa de um ano para o outro. E incremento médio, qual que é o incremento médio em cada um desses anos. E aqui também, ó, estatística anual. Então, ele gera estatisticamente, anualmente, todos os parâmetros estatísticos para saber se o seu levantamento ele foi feito aí de forma correta, tá? Essa aqui é a planilha de inventários contínuos, tá? Não para por aí, ó. A gente tem também, ó, uma planilha de cubagem rigorosa, novamente. Tem uma ficha aqui de campo para você imprimir, uma aba de dados para você fazer o levantamento dos dados, e aqui ele gera as informações das seções, ou seja, quando você faz a cubagem, tem a cada tantos metros, de acordo com o seu levantamento, né, você faz lá os levantamentos de cubagem. E a cada um desses metros ele vai gerando as informações, ó, da altura, né, diâmetro médio naquela altura, a espessura de casca, tanto na base quanto na ponta, o volume de cada seção, e ele gera aqui automaticamente também esses volumes por seção, ó. À medida que você vai fazendo o levantamento, ele tem aqui, ó, o volume de cada uma das seções,
diâmetro ao longo da tora, espessura de casca ao longo da tora e assim por diante. E o que é muito bacana também, ó, nessa planilha são os sortimentos, ou seja, você define aqui qual que é o comprimento dos sortimentos. Então, por exemplo, no sortimento número 1, ou seja, na primeira seção da árvore, se você definir aqui que ela tem 2 metros de comprimento, a planilha já gera para você automaticamente, ó, na ponta grossa, qual que é a altura que tem ali, o diâmetro e espessura de casca. E na ponta fina, quanto que tem de altura naquela ponta fina, o diâmetro e espessura de casca. E aí o volume com casca e volume sem casca para cada um dos sortimentos. Então isso aqui também é uma coisa gerada automaticamente nessa planilha, tá? Essa aqui é uma planilha de cubagem rigorosa, tá? Além disso, olha só, tem também a planilha de inventário estratificado em florestas nativas, tá? Porque caso você não saiba, em florestas nativas, muitas vezes você tem lá a necessidade de estratificar. Às vezes você faz um levantamento e aí existe muita variação dos dados. Dependendo da situação, pode ser que haja necessidade de você estratificar o seu levantamento. Nesse caso, é necessário alguns cálculos específicos, então para isso tem essa planilha aqui de inventário estratificado. Então nessa planilha aqui a gente tem os estratos. Então, por exemplo, aqui está extrato B. Então a gente está vendo quais as parcelas que foram instaladas no extrato B e as informações de cada uma das parcelas, tá? E também tem aqui a análise estatística desse extrato. Se eu digitar aqui, por exemplo, extrato A, aí ele já mostra aqui as informações da parcela do extrato A e a análise estatística desse extrato. E aqui tem um relatório detalhado, tá? Então a gente tem para cada um dos extratos e parcelas todas as informações, tá? Então aqui é muito bacana para você comparar a análise estatística de cada um dos extratos e a análise estatística do inventário unificado, né? E aqui tem também um relatório estratificado, né? Ou seja, tem um relatório comparativo de cada um dos extratos, comparativo de áreas, comparativo de número de árvores, comparativo de CAP, de altura, de área basal, de volume, tudo isso para cada um dos extratos, tá? E aí ainda tem mais, olha só. Essa aqui é uma planilha de orçamento, ou seja, quando você vai fazer um trabalho, você fica muitas vezes sem saber, né? Quanto que você vai gastar, quanto que você não vai gastar, quanto que você tem que definir de lucro. Então essa planilha aqui ela já calcula tudo automaticamente para você, tá? De acordo com os parâmetros que você insere aqui, mão de obra, os custos de mão de obra, custos de logística que você insere, custos de alimentação, de hospedagem, custo de equipamento, custos diversos. Com base nesses custos que você vai preencher, você já tem aqui automaticamente, olha só, um resumo de todos os custos, tá? Esse aqui é só um exemplo que vocês estão vendo. E aí você pode até ver, de acordo com os gráficos, aonde você está tendo um nível maior de gasto aí no seu trabalho. E aí, claro, em cima disso você insere o seu lucro e aí você já tem aqui automaticamente um valor de orçamento, tá? E não para por aí, tá? Além de tudo isso que eu te mostrei, essa aqui é a última atualização que está sendo lançada no curso, tá? Isso aqui é uma planilha para censo, né? Um inventário 100%, onde você vai fazer o levantamento de todos os indivíduos de interesse numa floresta nativa, tá? Então, olha só, o tanto de relatórios que a gente gera aqui automaticamente, resumo de espécies, eu vou mostrando aqui um por um, resumo de espécies. Então, vamos lá. Para cada uma das espécies encontradas aqui do lado esquerdo, a gente tem a quantidade total, circunferência, diâmetro, altura, área basal e volume. E aí, de acordo com o seu levantamento no censo, né, dependendo da forma como você fizer, ele já está feito aqui para... aqui está faixas, mas de repente você pode chamar de transectos, né? Quando você faz lá o levantamento, o censo, você define faixas de levantamento, ou seja, transectos de levantamento, e aí você pode ainda filtrar. Então, vamos supor, se eu digitar aqui faixa 10, ele vai mostrar dentro daquela faixa, dentro daquele transecto, todas as espécies que estão dentro daquela faixa, as informações de cada uma das espécies. Se eu ainda quiser filtrar mais ainda, categoria, todas as que são exploráveis. E aí ele mostra aqui para mim, ele filtrou aqui, dentro da faixa 10, só as que são exploráveis, está tudo aqui mostrado detalhadamente para mim. Se eu quiser tirar aqui então, né, tirar esse filtro, mostrar só as exploráveis dentro do levantamento todo. Então está aqui todas as árvores exploráveis dentro do levantamento todo. Isso aqui é as espécies encontradas no projeto.
Tem também aqui, ó, relatório de volume. Novamente, eu posso filtrar as faixas e as categorias, então eu tenho as informações de volume de todo o meu levantamento. Aqui esse é um relatório específico de volume, volume com casca, volume sem casca para cada uma das espécies. Eu tenho aqui, ó, relatório de área basal, novamente, né? Para cada uma das espécies eu posso filtrar. Aliás, aqui já está categorizado nas categorias, mas eu ainda posso fazer o filtro das faixas ou transectos. Então eu tenho aqui as informações de área basal das espécies aqui no meu levantamento. Relatório de volume, de número de árvores, né, de quantidade de árvores no projeto. Novamente, tem esse relatório detalhado, específico só da quantidade de árvores. Relatório de classes de diâmetro. Então, um relatório específico de classe de diâmetro para o seu projeto. Então, você pode aqui ter uma informação muito útil na hora de você definir o valor comercial da sua floresta, já que, dependendo da classe de diâmetro, as espécies valem mais ou menos. Detalhamento por espécies. Então, para cada uma das espécies, ó, você tem aqui informações detalhadas para cada uma espécie por espécie no seu povoamento. Aqui vocês estão vendo garapeira. Mas se eu colocar aqui uma outra espécie, então ela vai me dar as informações detalhadas para essa espécie, tá? Espécies observadas no povoamento. Então tem aqui, ó, para cada uma das espécies do povoamento, eu tenho todo esse comparativo, né, de cada uma das espécies, família, quantidade de árvores e volume. Isso aqui também está detalhado nessa planilha. Comparativo agora entre famílias. Eu quero, não por espécie, eu quero só um comparativo geral da família. Então tem aqui também, ó, quantidade total de indivíduos daquela família, quantidade total de espécies, volume comercial, e isso aqui também está presente nessa planilha, tá? Relatório de estrutura horizontal. Então, ó, aqui também tem um relatório de estrutura horizontal presente aqui nessa planilha de censo, tudo já automaticamente, tá? Estrutura vertical também, tá? Assim como tem estrutura horizontal, aqui também tem estrutura vertical, tá? E olha só, árvores remanescentes, ou seja, quando você faz lá um censo, você já define quais são as árvores que vão ser exploradas. Beleza, de acordo com os seus dados, então você já tem aqui as árvores remanescentes e o incremento, ou seja, aquelas árvores que vão estar presentes ali no povoamento, né, que não vão ser exploradas, aqui, por exemplo, tem de acordo com a duração do ciclo, o incremento médio, e você define aqui a quantidade de porta-sementes, você já tem a densidade atual, né, e futura, e também você vai ter também o volume atual e futuro também já calculado, tudo automaticamente, tá bom? Então essa aqui é uma planilha de censo, né, para muito utilizada também em manejo de florestas nativas, né, manejo florestal sustentável. Então ela gera todos esses relatórios aqui que vocês estão vendo, tá bom? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aí dessa diversidade de planilhas que eu tenho a oferecer para vocês, tá bom? E fica de olho, porque no exato momento que eu estou gravando esse vídeo, é bem provável, pode ser que eu esteja aí com turmas abertas ou me preparando para abrir uma nova turma, tá? Então, de qualquer forma, eu vou deixar o link aí para você entrar em contato comigo na descrição desse vídeo, tá ok? E aí, né, espero que você tenha gostado, continue me acompanhando, que isso eu acredito que isso é muito do seu interesse, tá? Se você quer ser um florestal de sucesso, todo esse material é muito útil para você, tá? A gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu!